Fala galera, eu sou o professor Leonardo Aragão e vamos para mais uma aula de Geografia. Nas aulas anteriores a gente vem falando sobre questão de urbanização, falando sobre urbanização mundo, em seguida entramos no território brasileiro, falando de urbanização brasileira, e agora a gente vai falar sobre as transformações de regionalização que ocorreram no Brasil, Então os diferentes tipos de regionalização que o Brasil teve e tem, Então, galera, primeiro a gente precisa saber o conceito, O que seria esse regionalizar, já que região é um conceito muito importante quando a gente vai falar sobre geografia, Então, como a gente pode ver aí no slide, regionalizar é dividir o espaço por características comuns, onde cada região se diferencia uma das outras por apresentarem particularidades próprias. Então, nada mais é do que uma divisão do espaço seguindo algum critério. Então, nós somos livres para regionalizar qualquer coisa. Se a gente quiser pensar regionalizar o bairro da Taquara de acordo com idade das pessoas, nós podemos. Nós vamos fazer uma divisão no bairro de forma onde fique dividido em diversas áreas, onde a área 1 vai ser a parte com a galera mais idosa, a área 3 vai ser a galera mais jovem. Então vocês podem ficar à vontade para regionalizar o que quiser, da forma que quiser. É só uma divisão, é uma forma de dividir o espaço seguindo algumas características, certo? Então, a gente vai ver aí as primeiras divisões territoriais do Brasil, Essas primeiras regionalizações brasileiras. A gente pode ver nesse mapa aí, em 1940, como era a regionalização brasileira nesse momento. Nós vemos que ela é muito diferente do que nós temos hoje em dia, Quando a gente pega a regionalização brasileira, de acordo com o IBGE de hoje em dia, é totalmente diferente disso que nós vemos aqui. Um exemplo claro é, por exemplo, essa região chamada de Este. Hoje em dia nós não temos mais isso. O centro, onde é chamado de centro, hoje em dia a gente vai chamar de quê? Centro-Oeste, e a gente vê que, por exemplo, Minas Gerais era considerado uma parte do centro, O Maranhão e o Piauí, que hoje são do Nordeste, eram da região Norte. Então, essa é a divisão regional em 1940. Em 1945, nós vamos ver que ocorreram algumas mudanças, Então, a gente vai ver uma divisão diferente do Nordeste, por exemplo. O Maranhão e o Piauí, eles passam a ser do Nordeste, mas aí tem uma divisão no Nordeste, Tem o Nordeste Ocidental e o Nordeste Oriental. Na questão onde era o leste, que ocupava ali mais ou menos a Bahia e o Espírito Santo, já adicionam o Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Espírito Santo como leste meridional e Sergipe e Bahia como leste setentrional. Então a gente vê que existiam outras regiões, era dividido baseado em outros critérios. Outra coisa muito interessante nesse mapa ali de 1945 é que a gente vê que existem outros territórios federais. Hoje em dia, quando a gente pensa em território federal, a gente lembra logo de Brasília, que é onde está a capital. Então, nesse mapa, a gente consegue ver que Fernando de Noronha é um território federal, o do Amapá, do Rio Branco, o do Acre. Isso tudo, galera, se a gente reparar, são o quê? Justamente em áreas fronteiriças. E por que isso aconteceu em 1945? Se a gente for pensar na história do mundo, 1945, nós estamos no momento aqui, ali, final da Segunda Guerra Mundial, e caminhando para o início da Guerra Fria. Então, tinha uma tensão mundial. Então, era óbvio que o Brasil, como um país que fez parte da Segunda Guerra Mundial, ele tentasse melhorar a proteção no seu território nacional. Por isso, toda essa parte de divisa aí acabou virando um território federal, Para de ser de responsabilidade de alguns estados e passa a ser responsabilidade federal. Em 1960, a gente já vê uma configuração um pouco diferente, Então a gente já vê, o Distrito Federal já em Brasília, Então Brasília já passa a ser a capital do país. Mas a gente ainda vê que tem o Centro-Oeste, já tem o nome de Centro-Oeste, mas a gente vê que ainda tem o Estado do Leste, ainda que é ocupado pela Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, até 60, essa configuração era um pouco diferente do que a gente tem hoje, dessa mais conhecida nossa. Então, a gente vai falar agora sobre a regionalização oficial, que é essa que a gente encontra na maior parte dos lugares, certo? Essa regionalização, ela vai ser aplicada, pelo IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável por isso, vai fazer essa nova regionalização.
E os critérios que eles vão adotar vão ser os naturais, os sociais e o econômico. Então, o Brasil vai estar dividido em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aí está o mapa, né? Esse é o mais comum da gente encontrar, né? Ali da década de 80, essa divisão. Onde a gente vai ver o quê? Essa divisão vai ser adotada por aqueles critérios que eu disse antes, né? Então, por exemplo, o Sul, os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que vai determinar? Eles vão ter o quê? Uns aspectos naturais parecidos, eles vão ter aspectos culturais semelhantes, né? E assim como isso acontece também nos territórios do Centro-Oeste, no território do Nordeste e do Norte, certo? Portanto, que a gente acaba classificando algumas regiões, alguns estados, por uma característica geral da região. Um exemplo disso é o Nordeste. Quando a gente fala de Nordeste, muitas literaturas a gente vai encontrar muito sobre a seca do Nordeste. O território todo do Nordeste é uma área seca? Não. Tem locais no Nordeste que são bem úmidos, né? E mesmo assim, quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa em seca. Aí nós vamos ter um outro tipo de regionalização, né? Essa regionalização vai ser a regionalização geoeconômica. Ela vai ser sugerida por o Pedro Geiger, né? E ela vai levar em consideração a história econômica da região, né? E vai dividir o Brasil em 3 áreas, em 3 regiões no caso, né? A amazônica, a região do Nordeste e a região Centro-Sul. Então a gente está vendo, né, essa regionalização sugerida pelo Pedro Geiger, né? E olha só que interessante, na regionalização sugerida pelo IBGE, a oficial, a gente vê que a limitação dos estados, ou melhor, a região, elas se limitam aos limites do estado. Ela é bem desenhadinha de acordo com o limite do estado. Então, por exemplo, o Mato Grosso, todo o Mato Grosso vai estar na região Centro-Oeste. O estado de Minas, todo o estado de Minas vai estar na região Sudeste. No Maranhão, todo o Maranhão vai estar na região do Nordeste. Já nessa divisão geoeconômica, né, sugerida pelo Pedro Geiger, a gente vai ver não respeitar esses limites de estado. Então a gente vai ver, por exemplo, o norte do Mato Grosso, por ter características mais parecidas com a região amazônica, vai ter o quê? Ela vai pertencer à região amazônica e o sul do Mato Grosso vai corresponder ao centro-sul. A gente pode ver isso também no Maranhão, né? Onde o oeste do Maranhão vai estar na região da Amazônia e a parte leste vai estar no Nordeste. E no norte de Minas também, né? Ali onde a gente vai, o Vale do Jequitinhonha, né? Que é uma região muito seca do país, apesar de ela na regionalização oficial estar no Sudeste, ela tem características, né, muito mais parecidas com o Nordeste, com essa parte da seca, com essa questão da seca. Então, nessa divisão geoeconômica, ela vai fazer parte do Nordeste. Então a gente vê que Minas, Mato Grosso e Maranhão, eles vão ser cortados e vão fazer parte de 2 regiões nessa divisão regional, certo? E agora a gente vai falar sobre os 4 Brasis, né? Os 4 Brasis, essa é uma divisão regional sugerida por Milton Santos, né? Em que ele vai usar como critério o meio técnico científico informacional. E ele vai dividir as regiões em Amazônica, do Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada. Gente, meio técnico científico informacional para o Milton Santos era as regiões onde ele ia sugerir que onde tivesse mais técnica, até estava mais globalizada. Então, como a gente pode ver nesse mapa, a gente vê a região Sul e Sudeste como que vai ser equivalente, na região Sul e Sudeste, no caso da regionalização oficial, vai corresponder à região concentrada. Justamente por quê? Porque aqui é onde estão os maiores polos econômicos, onde aqui estão os maiores polos tecnológicos do país, certo? Então a gente vai ter São Paulo, que é uma cidade global, nessa região concentrada. Os estados do sul, que são uma região mais rica e tudo mais também, fazendo parte dessa região concentrada. Então esse local, né, essa região concentrada, ela vai ser mais globalizada, né? Ela vai estar com maior tecnologia de comunicação, maior tecnologia de transporte, maior infraestrutura, certo? A gente tem o Centro-Oeste, né, logo em seguida, como uma
outra região muito importante, mas já voltada com uma concentração ali para a produção agropecuária, né? Temos o Nordeste e a Amazônia como uma região menos concentrada na questão técnico-científica informacional. Aí aqui, né, a gente tem um gráfico sobre a urbanização dessas regiões. Então, o que a gente pode ver? Que de 1991 até 2010, as regiões que mais se urbanizaram foram justamente o Norte e o Nordeste. O Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste pouco cresceram. Se a gente pegasse esse gráfico e acrescentasse de 2010 até 2020, muito provavelmente nós veríamos, né, que a região Norte e Nordeste também continua com esse crescimento. Então essas duas regiões são as regiões que ainda tendem a crescer em questões de urbanização no Brasil, né? Então aqui eu trouxe para vocês uma música, né? Para vocês falando sobre, no caso essa música, a Asa Branca, ela é muito conhecida, e é falando justamente sobre a região do Nordeste, né? Falando um pouquinho da característica ali do sertão nordestino e tudo mais. Provavelmente vocês já viram essa música, né? Já ouviram essa música, assim como vocês devem conhecer outras músicas que falam de características de outras regiões, certo? Então essa música era bem interessante, que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Então essa música retrata o quê? Uma característica do Nordeste. Essa música é muito famosa aqui no Brasil e ela vai caracterizar, né, o sertão nordestino. Certo, galera? Espero que tenham entendido essa aula, tenha sido tudo bem, né? A gente vai aprofundar nas aulas futuras detalhes e questões de cada região, então nós vamos falar sobre isso, né? Hoje foi só um geralzão para a gente poder entender melhor, certo? Espero que tenham gostado e valeu!